antes da gente começar o texto da Joana de Ângeles de hoje, que é o nosso livro novo, eu vou explicitar para vocês o caminho que eu utilizo para a gente estudar uma obra. Se você for fazer alguma palestra sobre qualquer obra ou qualquer tema específico, você precisa ter um método de apresentação. E o método que eu utilizo é esse aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é situar a obra no contexto do autor. Então, o livro Plenitude, que é o que a gente vai utilizar, ele faz parte da coleção da série psicológica que Joana de Ângeles trouxe para nós. A psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, Plenitude faz parte de um contexto muito importante que diz respeito a esse movimento novo que a Joana de Ângeles trouxe para a doutrina espírita, da gente poder fazer um mergulho no autoconhecimento. Então, todas as obras dela, dessa coleção, têm isso como objetivo, nos ajudar no processo de transformação moral. O autoconhecimento é o caminho para a transformação moral. Então, é a contribuição dessa autora, né? Não é à toa que na Mansão do Caminho está começando um grande projeto de saúde mental. Então, é um centro de saúde mental que está sendo aberto lá na Mansão do Caminho, com cursos de formação para profissionais, atendimentos para a comunidade, nessa área psicológica e psiquiátrica, que é o nosso grande passo que a gente precisa dar para a gente sair dos nossos adoecimentos, né? O assunto desse livro, dessa obra, diz respeito à filosofia budista. Ela não vai explicar a filosofia budista, mas ela vai se apoiar nos princípios do budismo para poder fazer a articulação com a filosofia da doutrina espírita. Então, vocês já devem ter ouvido falar que a doutrina espírita tem um tripé, não é? Quem fala isso não é Allan Kardec. Quem fala isso é Emmanuel, num livro chamado Fonte de Paz, no capítulo 17. Então, ele diz o quê? Onde é que está essa frase do triângulo? A ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria do grande futuro. Então, ela, nesse caso, vai trabalhar muito um dos três, que é a filosofia. Então, não é um livro científico e nem ela vai fazer uma abordagem religiosa propriamente dita. Ela vai nos aproximar bastante do princípio filosófico sobre o sofrimento. Então, você quer fazer uma palestra sobre sofrimento? Plenitude. Você quer fazer um estudo sobre sofrimento? Plenitude. Quer compreender o ponto de vista do sofrimento na doutrina espírita? Plenitude. Então, é um livro que fala desse tema especificamente. Por isso que ela escolheu a filosofia budista. Porque Buda fez uma grande caminhada, e toda a contribuição que ele trouxe é uma caminhada para a compreensão do sofrimento. Então, ela escolheu esse autor. Se tivesse um outro autor que falasse sobre sofrimento e tivesse proximidade com os conceitos do espiritismo, certamente ela escolheria. Como ela escolhe o Jung para poder falar de outros assuntos psicológicos. Então, é uma obra filosófica essa, tá? Então, situando o assunto na doutrina espírita, está aí. Onde é que a gente tem bastante assunto filosófico? Qual é o livro das obras básicas que vocês conhecem que fala bastante de filosofia? Qual é? Não. Não, gente. Estou falando do Pentateuco, dos livros da doutrina. A Gênica é mais científica. É o céu e o inferno. Toda a primeira parte do céu e o inferno é filosófica. Conversa com a gente sobre o porvir e o nada, conversa sobre o materialismo. Então, o primeiro movimento do céu e inferno, ele é bastante filosófico. A segunda parte do céu e inferno, ele vai pegar casos de espíritos desencarnados e mostrar para a gente como eles estão na sua situação no mundo espiritual.
Então, ele vai fazer entrevistas com esses espíritos. Ele separou essas entrevistas por tipo de situação que cada espírito se encontra. São espíritos que cometeram suicídio, são espíritos que estão arrependidos, são espíritos que estão endurecidos, Então, ele foi separando por tipo para a gente poder ter mais facilidade. Mas a primeira parte toda é filosófica. Então, a gente precisa ter essa clareza, onde é que está, né? Para a gente poder saber consultar e poder se encontrar com a obra. Muito bem. A essência dessa obra é o sofrimento. Então, a gente vai ver como é que Buda deu conta desse tema. Como é que é esse tema na doutrina espírita? O que vocês podem me dizer sobre como é que a doutrina vê esse tema? O que vocês acham? Pode errar. O que vocês acham? O que vocês sabem? A gente fala sobre expiação. O que mais que a gente fala sobre sofrimento? O que mais que a gente fala? Que a gente cresce com sofrimento. Que o sofrimento pode ser uma oportunidade se você aproveitar. Que não é castigo. Que vai passar. Que tem a ver sobre o modo como você agiu, é uma consequência dos seus atos. Você pode piorar seu sofrimento, ou você pode acelerar o aprendizado através dele. Fala também das questões espirituais, da relação dos desencarnados com os encarnados nas situações de sofrimento. Não é isso? Na doutrina espírita não explicita isso? Como é que é a interferência, a influência da espiritualidade, que tá, a parte desencarnada, né, sem corpo, na relação com os encarnados nessas circunstâncias e vice-versa. Não só dos desencarnados para conosco, como também nós encarnados para com os desencarnados. Podemos acentuar o sofrimento. É isso, vocês já sabem tudo, então. Muito bem. Então, eu estou aqui falando que a essência da obra é sofrimento e qual é a relação dela com a doutrina espírita. Então, nós vamos, ao longo desses capítulos, poder fazer essa articulação do que o budismo fala de sofrimento e como é que a gente pode juntar, né, fazer uma relação com o que a doutrina espírita traz para a gente. Tá certo? Estamos juntos? Então, vamos lá, vamos abrir o nosso livro? É sempre bom começar um livro pelo começo. Tem muita gente que pula, né? Mas é na introdução de um livro que um autor coloca a sua tese. Vocês que são estudantes de sala de conversa, a gente descobre a tese de um autor na introdução. É onde ele coloca a sua intenção daquela escrita. Então, é muito importante a gente ler a introdução. E é aqui que, nessa introdução, que ela vai dizer o que tem a ver budismo com espiritismo. Tá? Filosofias pessimistas e doutrinas religiosas arbitrárias estabeleceram que a vida é sofrimento e que toda tentativa para a libertação dele resulta em malogro lamentável. Tipo assim, não tem jeito. Não é à toa que é filosofia pessimista mesmo. Pensadores precipitados de ontem como de hoje, fiéis ao diagnóstico ignóbil, propõem o suicídio como solução, eutanásia, aborto como mecanismo de fuga para superar as situações aflitivas e a pena de morte como recurso punitivo. Em demonstração de conduta materialista, rebelde e ácida, na qual a crueldade assume papel preponderante. O utilitarismo e o hedonismo, sobre os quais constroem as suas aspirações, são os responsáveis pela ótica distorcida da realidade de que desejam libertar-se. Certamente o sofrimento faz parte da vida. Então, se você quer ir sublinhando, essa frase ela é muito importante. Não existe a possibilidade da gente passar por aqui sem sofrer nada.
através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. Então, ela vai dar agora exemplos, né? Então, ela aí está dando um posicionamento muito forte, que o sofrimento faz parte da vida, é um mecanismo da natureza e através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. É uma ideia força completa. Exemplos. O diamante bruto aguarda a lapidação, os metais necessitam de alta temperatura, a madeira experimenta instrumentos cortantes, o rio cava o próprio leito por onde corre. Então, ela deu exemplos da natureza, agora ela vai trazer esses exemplos para nós. Igualmente, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. E para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. Ora, o que ela está contando para a gente? Que luz tem. Mas as nossas imperfeições, as nossas complicações abafam, obscurecem o que a gente tem de luminosidade. Agora a pergunta que não quer calar. Luz é o quê? Luz é o quê? Luz é o quê? Quando Jesus diz assim, brilha a vossa luz, brilha o quê, Senhor? Suas qualidades morais. Suas qualidades morais. Pode ser palitinho de fósforo, não tem problema não, mas deixa eu ver. Né? Porque essa não é a nossa primeira encarnação, gente. Então a gente tem encarnação à beça atrás da gente. Todos nós temos alguma luz para brilhar. Mas a gente fica com tanto medo de tantas coisas. Nós, inclusive, temos medo da responsabilidade que dá quando a gente deixa a luz brilhar. Que medão que a gente tem disso, sabe? Quando as coisas começam a dar certo na sua vida, não dá medo? Não deveria dar. Se as coisas estão dando certo, não foi você que... Você vai olhar ali na frente, mas é claro que vai acontecer. Você, com luz ou sem luz, vai acontecer, porque sempre vai acontecer alguma coisa. Mas então, nós não conseguimos sustentar muito tempo o brilho da nossa luz. A gente sustenta um tempinho, daqui a pouco, né? Porque a gente ainda não tem uma coisa chamada consistência. Embora a gente cobre tanto isso das pessoas, a gente não entendeu, nós não temos condição ainda de sustentar muito tempo a nossa luz própria. Então, a bateria da gente, ela tem um tempo curto. Você precisa estar sempre envidando esforços para manter a sua chama acesa. Porque as adversidades, quando vêm, a gente poder sustentar a luminosidade ainda é algo novo para nós. Né? Então, ela vai dizer, o sofrimento, por outro lado, ela falou primeiro da luz e o sofrimento. O sofrimento, por outro lado, está vinculado, sublinha, à sensibilidade de cada um. Ora, significa que a gente não sofre igual. Nem a gente mesmo, nas várias circunstâncias da vida, nem igual ao outro. Por quê? A nossa sensibilidade também varia. A sua sensibilidade aos 20 anos não é a mesma de sensibilidade que você tem aos 60. Você já está mais calejada aos 60, você suporta um pouco mais. Aos 20, tudo dói. Aos 60, nem tudo. Espera-se. E assim também, ou outro, então, duas pessoas numa mesma circunstância vão sofrer diferente, assim como eu também sofro diferente na minha própria história. Então, o sofrimento está diretamente proporcional à sua sensibilidade. Variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. A dor do bruto apresenta-se aselvajada e perturbadora, explodindo em agressividade e loucura. Engraçado, né? Hoje eu falei de reatividade, não foi? O sofrimento do esteta e do santo se expressa como anseio de libertação e crescimento íntimo.
atravessando as fases primárias da vida, no seu mecanismo automático de evolução, o psiquismo amplia aptidões inatas e desenvolve os germes da perfeição nele jazentes, tornando-se herdeiro na etapa imediata das experiências anteriores. É legal essa frase aí do herdeiro, porque ela, volta e meia, ela fala de novo isso, que nós somos arquitetos do nosso destino, que nós somos precursores de nós mesmos, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, por que é tão importante isso que ela está dizendo? Porque se você se der conta que você é herdeiro de você, o que você está plantando agora é o que você vai receber, exatamente. Mas tem uma coisa chamada misericórdia divina. Não é exato assim, 2 mais 2 igual a 4. Eu plantei 2, então eu recebo 2. Não. A misericórdia divina, ela amplia o que você tem. Principalmente se você está agindo em nome de Deus. Então, por exemplo, se você está educando alguém, no seu processo educativo de alguém, você está agindo em nome de Deus. É a sua parte no contexto geral. Então, você tem recursos aqui para educar aquela criança, aquele adolescente, aquele filho. Mas é acrescido da misericórdia divina, ou seja, a sua paciência ela fica um pouco maior, a sua tolerância um pouco maior, a sua inteligência para escolher caminhos um pouco maior. Isso se você se mantiver aberto. Né? Quando Jesus diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Tem um cantinho, Jaqueline quer sentar. Pode chamar ela aí. Ô, Jaqueline, volta, Jaqueline. Arranja um banquinho ali para aquele cantinho. Arranja um banquinho lá para aquele cantinho. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ele não está dizendo assim, olha, você só vai ganhar doce se você for bonzinho. Não, a misericórdia divina é para todos. Por que ele diz bem-aventurados os misericordiosos que alcançarão a misericórdia? Porque para a gente poder se beneficiar da misericórdia divina, você tem que entrar na frequência da misericórdia. Se você estiver no rancor, no pessimismo, pode vir misericórdia à vontade, você não percebe essa presença. Você não consegue nem sentir essa misericórdia. Então, para a gente poder se alimentar da misericórdia divina, você tem que abrir campo para isso. E Jesus diz que é você sendo misericordioso. Então, para que a misericórdia divina esteja no seu processo educativo materno, paterno, alça esse lugar da misericórdia que ela virá em seu auxílio para ontem. Tem nem o que... A velocidade do pensamento, eu não sei quantas milhões de vezes maior que a velocidade da luz. Pensou, chegou. Então, se você emite um pensamento para a espiritualidade maior, me intua nessa situação difícil aqui com meu filho, é agora. Não é depois de amanhã, não existe procrastinação na espiritualidade maior. Você está em nome de Deus agindo? Agora. Me ajuda aqui nessa paciência, que está me faltando todas. Estou com vontade de... Então, respira, entra nessa frequência, chega. Alguém bate na porta, a campanha toca, o celular vai tocar, vai cair um negócio, alguma coisa desarticula aquele lugar tenso e aflito. E a gente pode agir diferente. Vocês não têm ideia, nem eu às vezes tenho ideia, da abundância que é a misericórdia divina. É muito grande. Principalmente se você se der conta dos livramentos. É imenso. Imenso, né? Muito bem. Então, eu estava falando de herdeiro, né? É isso. O sofrimento, em face das injunções de amargura e dor que se reveste, nem merecendo o mais amplo investimento histórico de que se tem notícia, objetivando-se a libertação dele e a plenitude da criatura. Já entendeu porque que o nome do livro é Plenitude, né? Que a finalidade é o que pode tornar a gente mais pleno? Se libertar do sofrimento. Então ela nomeou plenitude. Você quer plenitude? Liberta do teu sofrimento. Sai desse prazer mórbido que a gente tem de
ficar no sacrifício, no sofrimento, na pena de si mesmo, na vitimação, esperando salvação. Você precisa sair daí. Esse lugar não existe chance de você sentir-se pleno. Né? Pleno não é completo. Completo, para nós, ainda não dá. Isso é espíritos felizes. Na nossa classe de mundo de prova e expiação, a incompletude é isso aí. Nós ainda temos muito que amadurecer materialmente, amadurecer espiritualmente, amadurecer intelectualmente, em muitos níveis. Então, nós somos incompletos mesmo, tá certo. Mas eu posso, na incompletude, sentir plenitude. Tá? Entendendo que o papo é filosófico. Né? De Krishna a Buda, a Jesus, a Allan Kardec, a visão religiosa e filosófica sobre o sofrimento recebeu valiosas contribuições que hoje, no esforço dos modernos cientistas da saúde holística, parece alcançar um grau maior de entendimento do homem e do seu interrelacionamento com as forças vivas da natureza, refletidas na ecologia, ensejando uma compreensão maior da vida e da sua finalidade. Antecipando essa conduta odierna é atual, né? Contemporânea. O Espiritismo vem conclamando o homem para o respeito a Deus, respeito a si mesmo, respeito ao próximo, a todas as expressões vivas ou não, que lhe constituem um ambiente em que está localizado, para aprender e ser feliz, assim adquirindo a sua plenitude. Considerando a problemática humana existente no próprio indivíduo, o desconhecimento de si mesmo, e tendo em vista os urgentes fatores que desencadeiam o sofrimento, arrastando multidões à sandice, desalento, alucinação, fugas inglórias pelo suicídio e pelos vícios. Ela está dizendo a intenção do livro. Resolvemos aprofundar estudos em torno dele, ora reunidos no presente livro, que trazemos ao conhecimento do prezado leitor, interessado na solução desse terrível flagelo. Vocês estão interessados? Não, senão eu ia dizer, não vão trocar de livro. Interessados na solução desse terrível flagelo, responsável por incontáveis males para uns e bênçãos para outros, possibilitando aos últimos a ascensão e a glória. Então, agora acho legal sublinhar o que ela vai dizer. Analisamos alguns dos seus aspectos, conforme, então, alguns dos seus aspectos do quê? Do sofrimento. Ela não tem pretensão em englobar todos os aspectos do sofrimento, que seria muita coisa. Né? Ela escolheu alguns aspectos, conforme duas visões, budista e cristã. Então, ela pretende, nesse livro, aproximar essas duas perspectivas. E propomos a solução espírita, em razão da atualidade dos postulados que constituem a revelação do Consolador, convidando o homem ao autodescobrimento, à vivência evangélica, ao comportamento lúcido advindo do estudo e da ação iluminativa na trilha da caridade fraternal. Já entenderam a ideia dela, o que ela quer, o que ela pretende com esse livro, onde é que ela vai nos levar? Então, ela vai falar de alguns aspectos do sofrimento através da visão budista, cristã e espírita. Ela vai tentar fazer um entrelaçamento. Então, é uma perspectiva dela. Confiamos que o nosso esforço irá contribuir para o esclarecimento dos nossos leitores, induzindo-os à aquisição da plenitude. Em paz e saúde, inteiramente livres do sofrimento, construindo o amor como fonte viva de realização íntima e geral. Esperando haver alcançado o objetivo a que nos propusemos, rogamos ao modelo e guia da humanidade, que é Jesus, né, que nos abençoe e nos conduza. Fazem 35 anos que ela escreveu esse livro. 1990. Muito lindo. Onde vocês estavam há 35 anos atrás? Acabou de nascer. Quem que acabou? Você? Jesus! Aí a Joana, quando escreveu, pensou, esse menino.
Quando tiver 35, vai estudar o livrinho. Muito bem. Então, sofrimento. Vocês vão ver que às vezes ela vai usar a palavra dor, às vezes ela vai usar a palavra sofrimento, e vai ter momento em que essas palavras vão significar a mesma coisa. Então, a gente vai ter que fazer as devidas diferenciações que nos ajudam muito. Então, tem horas que ela vai falar do sofrimento como sendo assim, olha, não tem jeito, quem está no mundo de prova e expiação sofre mesmo e está tudo certo. Às vezes, ela vai chamar isso de dor. E vai chamar de sofrimento quando a gente está na rebeldia da dor. Que é quando ela vai falar de sofrimento do sofrimento. Então, a gente vai ter aqui os devidos cuidados, à medida que for possível, a gente ir diferenciando do que ela está se referindo. Já sabemos que sofrer tem a ver com a sua sensibilidade. E a dor faz parte. Nós vamos passar, por exemplo, por lutos, todos. Todos vamos passar por lutos. Sabem que os teóricos dizem que a gente passa por quantos lutos aproximadamente numa existência? Aproximadamente. Quantos vocês acham? Ah, gente, eu estou pedindo quantos? Quanto? Mais de 100? Pelo amor de Deus! Quantos? Uns 4? Uns 6? Quem acha que é menos de 10? Vocês acham que é menos de 10? Quem acha que é mais de 10? E menos de 20? Não, na idade que vocês estão, gente. Não complica não, vocês complicam muito. Uns 15. De 15 a 20. 15 a 20. Todo reencarnante passa em torno de 15 a 20 lutos. O que a gente chama de luto? É um sofrimento natural diante de alguma perda de vínculo. Pode ser vínculo com o seu trabalho, pode ser vínculo com alguém, pode ser vínculo com você mesmo. Então, quando há perda de vínculo, você está experienciando um luto. Porque quando perdemos vínculos, por que é tão importante a gente falar de perda de vínculo? Porque os vínculos é o que nos estruturam na existência. Isso está na lei de sociedade. É uma lei divina. Não existe a possibilidade de você nascer sem vínculo. Você já nasce filho, neto, sobrinho, irmão. Tem jeito. Você já nasce numa rede vincular. Então, isso você não decide mais. Você nasce nela, o que você vai decidir é como é que você vive esses vínculos. Em algum momento, esses vínculos vão ter transformações. E essa perda de vínculo que nos estruturam, que é assentado nesses vínculos, que a gente constrói o nosso propósito de vida. Não existe propósito de vida, eu vou morar no banheiro para sempre, eu vou ser eremita do deserto. Todo propósito que você pensar tem um outro alguém. Ah, eu vou ser professor, tem que ter aluno. Ah, eu vou ser pedreiro, tem que ter gente que vai morar em casa. Não tem jeito. Qualquer direção que você escolha, você vai ter um galerão com você. Então, vínculo é tudo. Tudo tem a ver com modalidade dos seus vínculos, como você estrutura esses vínculos, como você cuida desses vínculos, e são eles que vão decidir a sua próxima reencarnação. Então, o babado todo é como é que você vive esses vínculos. Então, viveremos lutos porque os lutos que são de vínculos que estruturavam a sua vida vai requerer de você uma nova estrutura. Então, terminou um casamento, luto. Ah, mas eu detestava aquele casamento. Não importa. Você está vivendo um luto, inclusive de quem você foi nessa relação. Essa pessoa que você foi nessa relação, nunca mais você será. E mesmo que você fique agarrado, apegado, agoniado, não tem jeito. Você precisa poder fechar para recomeçar.
E aí, nesse recomeçar, você vai ter que tecer novos vínculos, novas estruturas, novos propósitos, novas direções. Então, os lutos são necessários para que a gente possa crescer. Se não houvesse fim de nada, nós ficaríamos eternamente no mesmo lugar. A gente precisa de fins e recomeços. Fins e recomeços. Então, nesse nosso nível evolutivo, uns 15 a 20, tá bom nessa conta? Uns 15. Se você pegar uma folhinha aí e você começar a se listar o que é que findou, você vai achar os 15. Se tiver menos de 15, viram outros rompimentos. Claro que quando a gente é mais jovem é pouquinho, né? Com que idade você tinha quando você foi no primeiro enterro da sua vida? 16, ó. 16 para viver um primeiro luto. 7. Ó, começou com 7, com 11, 15. Tem gente que só entrou para viver um enterro já com 20 anos de idade. Já. Hã? Então, viveremos luto, faz parte. Um dia, tudo o que você estabeleceu vai sofrer transformação. E é uma coisa tão interessante isso, porque você precisa se envolver muito numa coisa para você se desenvolver dessa mesma coisa. Não é doido isso? Porque você não tem como sair do que você não entrou. Então, se a gente ficar na beirinha, ficar só na margem da estrada, tipo assim, eu vou viver a vida só aqui na beira, porque assim eu vou sofrer menos, né? Não vou me envolver tanto com as pessoas assim, menos e tal. Essa escolha, você até pode achar ela espetacular, só vou dizer que ela é fracassada já de começo. Porque quem não se envolve com nada, nem com ninguém, não tem desenvolvimento moral, gente. Nem intelectual. Você precisa se envolver com alguma coisa. Ficar na beirinha, só de plateia, pensa. Se Deus fez tantos esforços para a gente ficar na plateia. Olha bem, né? Então, entrar numa encarnação ficando na plateia, eu só lamento por você. Vai voltar a recomeçar tudo outra vez. Com alguns acréscimos, né? Com alguns acréscimos. Então, nós vamos começar a mudar o nosso olhar sobre o sofrimento. A gente acha que precisa jogar fora todos eles, que eles não, a gente gostaria que eles não existissem. A gente já precisa desistir disso. Já de cara. Desiste disso. Pô, luto vai acontecer, você querendo ou não. Né? Então, puxa, todas as pessoas que eu amo vão embora da minha vida. Ué, da minha também. Da do vizinho também. É isso. Viver isso. Precisamos nos envolver profundamente em tudo que a gente faz para que a gente possa se desenvolver. Não tem outra possibilidade de crescimento. Então, vamos para o capítulo 1. Olha que bonito. Ela trouxe um versinho dos Upanishads. Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. Sente-se sozinho em silêncio, baixe a cabeça, feche os olhos. Respire pausadamente e imagine que está contemplando o interior do seu coração. Transfira sua mente, seus pensamentos, de seu corpo para o coração. E quando expirar, diga, Senhor, tende piedade de mim. Né? Olha só, século XIV isso. Mosteiro do Monte Athos, Gregório do Senhor. Bonito, né? O homem se empenha afanosamente para vencer o sofrimento, que se lhe apresenta como adversário sois. Ela dá uma notinha dizendo para a gente que ela fez um breve estudo sobre o sofrimento em outros livros. Né? Depois vocês podem recorrer a essas obras. Em todas as épocas, ele vem travando uma violenta batalha para eximir-se a dor, em contínuas tentativas infrutíferas, nas quais exaure as forças, o ânimo e o equilíbrio, tombando depois em mais graves aflições. Passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem. Então, quando alguém diz assim, a finalidade da minha vida é encontrar a segurança.
Você já disse essa frase? Claro que você já disse. Claro. Essa frase quer dizer o quê? Eu quero passar incólume. Só que o objetivo da minha vida é segurança, você está usando que parâmetro? Material. Não vai dar conta das suas dificuldades emocionais nem espirituais. Aí você vai dizer assim, mas pelo menos uma parte. Sim, uma parte material. Mas ela sempre será insuficiente para você lidar com as suas inquietações existenciais. Se você entender que a sua busca por segurança pode ser somente um passo, somente um degrau para você dar conta de outras coisas, beleza. Mas se você tornar a finalidade de tudo que você faz a busca da segurança, a sua meta ela é fracassada de início. Porque não existe a possibilidade de você se assegurar de tudo numa existência como a nossa. Pelo menos diminuir-lhe a intensidade ou acalmá-lo, de modo a poder fruir os prazeres da existência em incessantes variações. Imediatista, interessa-lhe o hoje, sem visão do porvir. Como efeito, o sofrimento tem sido considerado vingança ao castigo divino. Portanto, credor de execração e ódio. Então, o que foi que eu fiz para estar vivendo isso, para estar passando por isso? Eu fiz tudo tão legal, eu sou uma pessoa honesta, eu estudei muito, eu fiz tudo muito correto, eu não estou entendendo. Outro dia eu conversava com uma moça desses concurseiros, né? Mas eu estudei a minha vida inteira, por que eu não passo? Olha, milhões de estudantes pensam isso. Não é só isso de passar num concurso. Existem milhões de outros fatores para isso, inclusive o seu propósito existencial, que eu não sei qual é. Então, calma, né? Continua estudando e vai olhando as outras considerações que influenciam para você passar num concurso público. Né? Então, nas variadas mitologias, as figuras dos deuses invejosos, quão despeitados, infligindo punição às criaturas e comprazendo-se ante as dores que presenciam, são a resposta ancestral para o sofrimento na Terra. Diversas escolas filosóficas, doutrinas religiosas, de alguma forma concorde com essas absurdas conceituações, estabeleceram métodos depuradores para a libertação do sofrimento, que vão desde as mais bárbaras flagelações, cilício, holocausto, promessa, oferendas, até ascetismo exacerbado, procurando negar o mundo e odiá-lo, a fim de que, com essas atitudes, acalmar e agradar aos deuses ou a Deus. A gente não escuta que, na época de Jesus, eles levavam cordeiro, levavam aves na porta do templo, em oferenda, para ver se acalma a ira dos deuses, para ver se eles tinham em troca a proteção divina, como se a gente precisasse disso, a proteção divina. Né? Paralelamente, o estoicismo, herdeiro de alguns comportamentos orientais, tentou imunizar o homem, estimulando-o a uma conduta de graves sacrifícios, que, sem dúvida, também desencadeia sofrimento. Para liberar-se desse adversário, e olha que ela colocou em itálico, que é para a gente não acreditar que é. A criatura se impõe de outras formas de dor, que aceita racionalmente, por livre opção, não se dando conta do equívoco em que labora. Deus quis assim, é assim que é, eu mereço isso. Eu devo ter feito muita coisa ruim na outra encarnação, é isso mesmo, né? E aí ela vai contrapor tudo isso. Então, agora a gente já está entendendo como é que é o estilo dela neste livro. Como é que é, então, o estilo dela? Primeiro, ela vai fazer uma contextualização histórica de como o sofrimento é entendido para depois ela trazer essa perspectiva espiritual. A dor, porém, não é uma punição. Antes, bom de sublinhar, é um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Aqui já tem um parâmetro importantíssimo. Você está passando um sofrimento e você ainda não entendeu o sentido dele, você está gastando gasolina toda. Você está passando por sofrimento, você precisa alçar esse lugar. Está a serviço de quê esse meu sofrimento? Aonde me leva esse sofrimento? Então, aqui já vai o entendimento bom que ela está contando para a gente em outras palavras. Ela está dizendo assim,
Toda vez que a gente sofre, que a gente sente dor, aqui eu estou botando essas duas palavras iguais, sem diferenciação, geralmente a gente acha isso injusto. Pô, mas eu sou tão legal, como que eu posso estar passando por isso nesse lugar? Então, como é que a gente compensa isso? Geralmente a gente compensa isso fazendo o quê? Olha, vitimação, rebeldia. Eu também agora não acredito mais em Deus, que não serve para nada, isso tudo é bobagem, né? Algum tipo de rebeldia. Ou você pode acentuar o sofrimento, buscar sacrifícios, né? Ela está contando isso para nós que ela contou? Silício e não sei o quê, né? Sacrifícios e assim vai. Ela está contando assim, olha, esse tipo de compensação aqui não te ajuda não, viu? Você quer? Você é livre para escolher isso. Existe outro caminho, que é você compreender aqui, ó, qual é o aprendizado que você pode recolher para você. Onde te leva? Qual é o sentido disso? Está a serviço da vida? Ela está perguntando, está a serviço da vida isso? Se você encontrar resposta para isso, você vai passar por esse sofrimento completamente diferente. Mas completamente diferente mesmo. Então, ela está contando para a gente. Ele é um mecanismo na vida a serviço da vida. Você está sofrendo? Aonde está te levando isso? Isso está te diminuindo enquanto pessoa? Não está bom, não. Mas isso está modificando a sua maneira de ser? Está te ajudando a ser mais paciente? Está te ajudando a ser mais tolerante? Está te ajudando a ser mais humilde? Está te ajudando a olhar para o vizinho? Está te ajudando em algo? Está te ajudando a mudar a sua maneira de pensar? Beleza. Mas isso que você está sofrendo, você está aqui nessa atmosfera, ó, isso aqui, além de não te acrescentar, ainda cronifica o que está difícil em você. Então, te leva para um lugar menor. Não só na vitimação, na culpabilização também. Você fica se chicoteando, eu não vi ter feito isso e mais aquilo. Olha, isso aí está fora. Porque a punição nunca fez ninguém dar um passo no seu crescimento. Né? Então, aqui, ó, tudo isso aqui ela está classificando como punição. Porque ainda é um pensamento imaturo que a gente tem de que a vida está toda apoiada na punição e recompensa. Isso é muito pouco para reger a vida da gente. Punição e recompensa é uma face, mas não é isso que estrutura a existência espiritual de alguém. Então, a gente precisa ir abandonando esses nossos critérios. Sabe por quê? Senão a gente fica querendo recompensa para tudo de legal que a gente faz. E vamos esperar punição para tudo de difícil que a gente faz. Imagina que inferno de vida é esse? Aconteceu, você fez direitinho procurando recompensa, não olha mais nada. Se você deslizou, está esperando punição. Pensa, uma vida que é só isso, punição e recompensa. Tá bom não, né, gente? Não tá bom não. Então, você perdeu o seu emprego porque houve uma competição muito grande no seu trabalho. Você vai, então, entender que isso é uma punição? E as contingências? E as transformações que a gente faz parte, às vezes, coletivamente? Imagina Covid. Haja punição para justificar os milhões de mortos que teve. Então, a gente precisa poder repensar esses nossos parâmetros que orientam as nossas decisões. Fenômeno de desgaste pelas alterações naturais da estrutura dos órgãos. À medida que a energia se altera, advém a deterioração do invólucro material que ela vitaliza. Essa disjunção faz-se acompanhada pelas sensações desagradáveis da angústia, desequilíbrio e dor, conforme seja a área afetada no indivíduo. Então, ela diz assim, há um desgaste natural dos nossos órgãos. Isso não é punição. Isso é uma coisa natural. A gente tem que morrer de alguma coisa, gente. A gente não falou isso semana passada? Não é? Então, a gente gasta. Eu sei que a gente dá umas esticadas. Mas
Isso não muda a vida útil do seu rim, a vida, né? Agora, nem por isso você vai ser um mau cuidador dos seus órgãos. Quanto melhor você cuidar do seu alimento, dos seus hábitos, mais tempo eles vão durar. Mas tem um dia, gente, que não tem jeito. Né? Um dia que não é. A gente tem que visitar o São João Batista. Desse modo, é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias de que circunda o planeta, na quais se movimentam seus habitantes. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos aqui estagiam, rumando para planos mais elevados. Na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo sem a remoção das causas não logrará senão paliativos e adiamentos. Mesmo quando alguma injunção premia o enfermo com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir saúde real. Ela está se referindo aos adoecimentos repetidos que a gente tem. Né? Melhor aqui, aí começa aqui. É melhor aqui, vem para cá. É melhor aqui, vem para cá. Né? A gente fica dando essas voltinhas. Ela está dizendo, precisa de uma terapia para encontrar o motivo pelo qual você está desencadeando esses adoecimentos. Às vezes, a gente pode adoecer... Por exemplo, a gente pode adoecer porque um ente querido está doente. Já viram essas histórias? Né? Uma pessoa está doente, a outra ama tanto, quer morrer também. Acha que não vai aguentar ficar aqui sem o outro. Aí a gente vê, morre um, morre em seguida o outro. Né? Então, ela diz, né? Cuidado, presta atenção nas doenças repetidas. O que você está... Ou será que você não está cuidando suficientemente de você? Porque, né? Então, convida a gente a reolhar isso. Isso porque todo o processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. E, naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se-lhe a conquista da paz. Em tal situação, mesmo ocorrendo processos transformadores de ação biológica, o sofrimento disso decorrente não afeta a emoção, nem se transforma em causa de danos. À semelhança de outros automatismos fisiológicos, a consciência nem lhe registra a manifestação. Então, ela está dizendo que há alguns processos nossos que adoece seguro, a gente nem percebeu o que aconteceu. De menor monta, em que você não se sentiu tão tomado, tão atacado por aquilo. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma. Então, está falando da gente enquanto espírito que dá origem, né, ao que acontece no nosso corpo. Vocês podem estar me dizendo, podem estar pensando assim, mas e os adoecimentos genéticos, né? Que a gente já vem com aquelas características de adoecimento. Eles podem se manifestar ou não quando você tem, né? E o que vai determinar se você vai manifestar ou não? Se houver necessidade de você manifestar, ela vai surgir. Né? Tem algumas predisposições genéticas que a gente traz que a gente jamais manifestou. Né? Então, não é que não tenha componente genético nas coisas, mas a gente entender que a causa é sempre espiritual. É um espírito que habita o corpo, a gente não esquecer disso. Tem o desgaste dos órgãos? Tem. Mas é porque o espírito precisa voltar para casa. Temos um time, né, aqui. Então, é sempre uma doença da alma que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Quando a gente é jovem, nós somos muito, muito desatentos. A gente gasta o corpo de um jeito inacreditável, não é verdade? Somos muito imprudentes no uso do corpo, muito mesmo. Sexualmente, alimentarmente, sono, bebida. Olha, vou te falar, se a gente soubesse, não com a inteligência sabe disso, mas se a gente tivesse como ver um filme da gente mais velho, a gente ia poder ser um pouco mais cuidadoso com o nosso corpo na juventude. A gente é descuidado demais mesmo. E não adianta falar, gente.
não adianta falar, olha isso, a gente só consegue esses limites por conta própria. Né? Nessa fase dos interesses imediatos, um emaranhado de paixões primitivas propele o ser na direção do gozo, sem a ética necessária ou o sentimento de superior eleição, superiores escolhas, né? E o atira nos cipoais dos conflitos, que geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus, que lhes destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis e devoradores. Da mesma forma, os equipamentos mentais hipersensíveis desajustam-se, abrindo campo à instalação de alienações e obsessões cruéis. Não é só o corpo físico que sofre essa ação do nosso desregramento, psiquicamente também. Se você, na sua juventude, no início da sua vida adulta, digamos assim, você só se alimenta espiritualmente do que é pesado, o que você pensa que acontece com os seus neurônios, né? Com o seu equipamento cerebral? Os seus desequilíbrios do humor, onde você acha que dá isso? Né? Isso também desgasta as nossas condições cerebrais. Né? Da mesma forma, bom, por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus. Então, tem a ver com como é que você levou a sua vida. Como é que você levou a sua vida? Nossa, essa cirrose hepática que eu tenho aqui, meu Deus, por que Deus me colocou isso e tal? É porque você comeu a azeitoninha da empada? Com certeza que não. Como é que foi o seu caminho para você conquistar uma cirrose hepática? Né? Cuidado para não usar a palavra merecimento, é consequência das suas ações. Só consequência. Não? Então, não é imposto por Deus, é a escolha de cada um. Mesmo porque, sublinha, a intensidade e a duração do sofrimento está na razão direta da sua estrutura evolutiva, das resistências morais, características do seu estágio espiritual. Olha que informação. Então, intensidade e duração. Intensidade e duração. Aí aqui a gente pode falar de provas e expiações, né? Intensidade alta, duração prolongada, estamos diante de uma expiação. É a sensibilidade emocional que filtra a dor e a exterioriza. Lembra que ela explicou que o grau de sofrimento está diretamente proporcional ao seu grau de sensibilidade? Ela está dizendo que a sensibilidade vai filtrar, né? Com ela reduzida, as agressões de toda ordem recebem resposta de violência e agressividade. Nas faixas mais primitivas da evolução, os fenômenos dor, desgaste, envelhecimento e morte, porque quase destituídos os seres de raciocínio e emotividade, que ainda se lhes encontram em germe, seguem uma linha direcional automatista, na qual as exceções atestam o trânsito da essência psíquica para estágios mais elevados. Decorre disso que o sofrimento é maior, então, aonde? Né? Na nossa área moral e emocional, que somente se encontra nos portadores de mais alto grau de evolução, de sensibilidade, de amor, capazes de ultrapassar tais condições, sobrepondo-se-lhes mediante o controle de que se fazem possuidores, diluindo na esperança, na ternura e na certeza da vitória as injunções afetivas. Fugir, escamotear, anestesiar sofrimento são métodos ineficazes. Como é que a gente foge, escamoteia e anestesia sofrimento? Como é? O que a gente faz? Fica vendo série, come a beça, bebe todo dia, rede social, caramba, não sai do rola-rola. Faz o quê? Fuma pra caramba. Viciada em medicamento. Então, fugir, escamotear, anestesiar. A gente aqui na segunda-feira de manhã, a gente atende um tanto de gente que vem para tratamento mesmo. Segunda de manhã é uma reunião de tratamento. E eu acho interessante. A gente pergunta assim, então, como é que você tá? Tá tudo bem. Mesmo? Tá tudo bem. Não, só tá acontecendo o seguinte, né? A situação...
A minha mulher resolveu sair de casa. Então, mas tá tudo bem, tá ótimo. Eu falei, poxa, então, né? Demorou, né? Assim, era melhor que tivesse acabado antes, aí você está contando, tá? Então, assim, a gente tem medo de sentir dor porque a gente acha que não vai sair dela. Então, a gente quer ficar na beira dela. Não, tá dando só um pouquinho. Não, só um instante. Não. Então, a gente tem medo de sentir e ser tragado por uma depressão, por algo muito pesado. Então, a gente fica lidando assim, meio mais ou menos e tal. Não necessariamente vai virar uma depressão, principalmente se você tiver a coragem de olhar, e mesmo que não vira. Se você tiver a coragem de olhar, e tem muita gente para te acompanhar nesse olhar, você tem a possibilidade de se libertar desse sofrimento. Né? Terminando o nosso capítulo, então. Fugir, escamotear, anestesiar são métodos ineficazes. Mecanismos de alienação que posterga a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Pelo contrário, para sublinhar, uma atitude corajosa de examinar e enfrentar representa valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico propiciador de paz. As reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais amplia, pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes nem afetadas. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema, com uma atitude corajosa de enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. Sabe onde é que está escrito isso? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, o item é obediência e resignação. Em que os espíritos vão dizer para a gente que não são forças passivas. A resignação é uma força ativa. Ou seja, resignação não tem jeito de mudar. Eu fui demitido mesmo, mas eu preciso olhar isso de frente. E agora? Sem ficar com peninha de mim. E agora? E sem querer ir lá fazer um escândalo no trabalho. E agora? O que eu vou fazer com isso aqui, com essa demissão aqui, com esse estado de vazio aqui? Não tenho dinheiro no mês que vem para pagar as contas. O que eu vou fazer agora? Então, primeiro, dá uma chorada, porque você precisa de um momentinho de luto, dá uma respirada, dá uma passadinha aqui, toma um passe com a gente e aciona a sua rede de network. Faz uma linha do tempo de tudo que você tem feito até então, que cursos você tem, elabora um documento pequeno em que você se lembre das suas capacidades, das suas conquistas, e que você saiba que você tem valor, que qualidades você tem. Pergunta que todo empregador faz quando vai admitir alguém quais são as suas características positivas, o que você tem para contribuir, o que você acha que você tem mesmo, qual é a sua luz? Né? Faz uma listinha da sua luz. Então, é você enfrentando aquilo, né? Combina com a sua família, que agora vão ter que apertar um pouco as despesas, porque você está em transição. Isso é o que ela está contando aqui, ó. Aceita com atitude corajosa para enfrentar. Vamos embora. É de insuspeitável significação positiva o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que se consegue por meio do treinamento da meditação, oração, que defluem do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. Não é na hora que você está no sofrimento danado que você vai aprender a meditar. Não. Isso já tem que ser seu recurso e quando vem o sofrimento você já tem ele. Enquanto você não tem, então escuta uma meditação pronta na internet, escuta uma oração pronta até você ter condição de fazer a sua. Conhecer-se na condição de espírito imortal em processo evolutivo, mediante experiências reencarnatórias, representa para o homem alta aquisição de valor para compreender, considerar e vencer o sofrimento, que faz parte do modus operandi, a ação, né, de todos os seres. Modo de fazer, modus operandi é seu modo de fazer. Muitas pessoas advogam que o sofrimento é a única certeza da vida, sem compreender que ele está na razão direta da conduta remota, né, de outra vida, ou próxima, mantida para cada qual. Está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições ou causas atuais das aflições. Podemos dizer, portanto, que a sua presença, né, do sofrimento tem a ver com o distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto.
Interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos de evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Às vezes, coroando a luta na reta final, ei-los que surgem simultaneamente, sem os danos que normalmente desencadeiam. A história dos mártires atesta-nos a legitimidade do conceito. Acima de todos eles, porém, destaca-se o exemplo de Jesus, lecionando pelo amor a vitória sobre o sofrimento durante toda a sua vida, principalmente nos momentos culminantes do Getsemane ao Gólgota e daí a ressurreição. Antes da gente ir para o nosso fechamento, eu sugiro que você escreva aí, já que a gente começou hoje aqui, um sofrimento que você vai cuidar durante as nossas aulas aqui de terça-feira. Eu prometo que eu não vou ficar fiscalizando o livro dos outros, não. Por quê? Imagina a gente olhando ele daqui a algumas aulas, a gente voltando para ele. Nós vamos voltar a ele em cada terça. Vamos ir cuidando dele, olhando para ele, para esse teu sofrimento. Para você ir mudando a sua postura diante dele, através dos conhecimentos que a nossa Joana vai trazer. Então, 2 segundos para você escrever qual é ele. Escreve aí. Pode botar em signos para ninguém descobrir, se você quiser. O importante é que você saiba qual é. Uma palavra ou duas, você saiba a que você está se referindo. Ó, esse sofrimento aqui que eu quero cuidar. Segundo motivo pelo qual eu quero que você escreva. Nós estamos num ambiente espiritual curador. Aqui estão presentes espíritos dedicados a essa causa. Então, quando você traça esse objetivo, eu quero cuidar desse sofrimento, a espiritualidade está atenta a esse teu processo para te ajudar. Só que, como é que eles vão nos ajudar se a gente mesmo não sabe o que é que está querendo? A gente precisa saber. Então, você precisa se tornar consciente que lugar da sua alma você está querendo trabalhar. Então, se você não quiser escrever agora, quiser escrever mais tarde, eu deixo, mas tem que estar escrito até terça-feira que vem. Você precisa saber qual é o seu calcanhar de Aquiles que vai estar presente às terças, 5 horas. Tá certo?